Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que tá aí? Tá tudo bom? E a semana tá boa? Hein? Tá boa ou tá ruim? Que tá doido, senhor? A semana tá ruim, repreende, né? Tudo de ruim e vamos viver a melhor semana da nossa vida. Amém, igreja? Você sabia que essa semana pode ser a última semana sua? Hein? Pode ser a última. E você fica aí perdendo tempo. É a melhor semana, é o melhor dia. Aproveita, viva debaixo da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos ler Levítico 22. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles consagraram a mim, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo aquele que de vossos descendentes em todas as vossas gerações se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundície, essa pessoa será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Também será imundo todo aquele que tocar em alguma coisa que um cadáver tornou imunda, como aquele que teve emissão de sêmen, ou qualquer que tocar em algum réptil pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar nele será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro lavar o seu corpo em água. Depois de posto o sol, então será limpo e poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Não poderá comer um animal encontrado morto e dilacerado por feras, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão os meus mandamentos, para que não incorram em pecado e morram nele, havendo-os profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu empregado comerão das coisas sagradas. Quando, porém, o sacerdote com seu dinheiro comprar algum escravo, este comerá delas. Também os nascidos da sua casa comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Quando, porém, a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se tiver tornado à casa de seu pai, então, como na sua juventude, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém, por engano, comer alguma coisa sagrada, terá que restituí-la crescida da quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a iniquidade, comendo as coisas sagradas. Eu sou o Senhor que vos santifico. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária que oferecer ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou gado, ou do rebanho, das ovelhas ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício ao Senhor em cumprimento de voto, ou em oferta voluntária, do gado ou do rebanho ou do animal, deverá ser sem defeito para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o aleijado, ou mutilado, o seroso, o sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não podereis deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Contudo, o novilho ou o cordeiro que tenha membros desproporcionais poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra.
Também das mãos do estrangeiro nenhum desses animais aceitareis para oferecer como pão ao vosso Deus, pois a sua corrupção está neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse o Senhor a Moisés: quando nascer o boi ou o cordeiro ou a cabra, 7 dias ficarão com a sua mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca, quer ovelha, não imolareis no mesmo dia um animal com a sua cria. Quando oferecer de sacrifício de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito a vosso favor. No mesmo dia deve ser comido, nada deixareis para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. O nosso estudo continua, irmãos, falando para nós da prática da santidade, tá? É a santidade agora na prática. Deus está trazendo para o povo de Israel leis, regras, proibições que vão fazer do povo de Israel um povo separado do povo do mundo. Sabemos que o significado mais básico da palavra santidade é o que mesmo? Quem lembra? A palavra santidade, o significado mais básico dela significa o quê? Separação. Significa ser separado. Então, quando você encontrar a palavra santidade lá na Bíblia, ou santificação, qualquer uma palavra relativa, os irmãos vão entender que a Bíblia está fazendo referência a ser separado. Então, o tema que nós estamos estudando é esse, é a prática da santidade. Então, nós vamos ver agora regras específicas quanto às coisas sagradas, e depois nós vamos ver regras específicas dizendo coisas, sacrifícios que Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar, tá bom? E aí nós vamos arrancar lições disso para a nossa vida. Irmão e irmã, você precisa ler muito a Bíblia, você precisa estudar muito a Bíblia na sua casa, mas estudar a Bíblia com o coração aberto para aprender o que a Bíblia diz, que você precisa aplicar na sua vida e que você não precisa aplicar. Quando eu perguntei se você está bem, como é que está o seu dia, e eu te incentivei a se alegrar, porque este dia foi o Senhor que fez, você vai ver que se a sua alegria estiver em Deus, querido, aliás, se a sua confiança estiver em Deus, se a sua esperança estiver em Deus, nada vai te entristecer, não. Nada, absolutamente nada vai te entristecer. Se a sua confiança estiver em Deus, sua esperança estiver em Deus, se você conhecer quem é o Deus da Bíblia, nada vai te entristecer. Pode faltar comida, pode estar desempregado, não vai existir no teu coração tristeza, porque na verdade a tua esperança está em alguém, você conhece essa pessoa através da Bíblia. No domingo passado, irmãos, tivemos uma experiência muito boa aqui na igreja. Quem aqui que não esteve domingo? Quem não esteve? Todos estiveram domingo? Então os irmãos viram que eu não preguei domingo, lembra? Eu falei que eu não ia pregar, aí eu li Neemias 8:10, Deus falando para o povo de Israel para comer as gorduras, enfim, comer coisas boas e mandar coisas para quem não tinha nada, e depois fala, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Eu li aquele texto para te falar sobre a necessidade de alegria no seu coração, e disse, não vou pregar, e não preguei, e li 3 páginas que eu havia escrevido, pesquisado, falando sobre depressão e suicídio, porque eu quero mostrar para a igreja que de fato está acontecendo uma onda de ansiedade, uma onda de depressão, uma onda de suicídio dentro e fora das igrejas, e o grande motivo é que as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia de perto. Reuni o louvor num dia da semana, segunda parece, o grupo de louvor, faltaram apenas 2 que estavam de viagem, e mostrei para eles também a importância da gente conhecer o Deus da Bíblia, e mostrei para eles, olha, vocês adoram o Deus da Bíblia, onde Deus está? E nós descobrimos pela Bíblia, Deus está lá no trono dele. Nós adoramos Jesus, onde Jesus está? Está lá à direita de Deus. Nós adoramos o Espírito Santo, os 3 são, onde ele está? Aí pega, onde o Espírito Santo de Deus está? Hein? E nós, tem gente que acha que o Espírito Santo anda voando por aí, andando por aí.
Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus é um vento, né? Tem gente que até fala, arrepiei todo aqui agora. O Espírito Santo de Deus não tem lugar nenhum. Tanto que lá no céu só tem 2 tronos, um para Deus, um para Jesus, e o outro não tem. Porque o trono do Espírito Santo de Deus é eu e você. É isso que a Bíblia diz em vários textos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Ei, teologia boa, está na cara. Só que a gente pensa que o Espírito Santo anda voando por aí, não é? Tem até uns corinhos que a gente canta, e eu também já cantei, é claro, mas a gente deve evitar, né? É uns corinhos bobos que a gente canta. O Espírito Santo de Deus anda passando por aí. E ele não passa por aí. Lembram que a gente canta aqui? A gente canta alguns assim, não vou nem falar não, para não ficar uma coisa estranha, mas a gente dá umas bobeiras teológicas. O Espírito Santo de Deus não está por aí, nem andando por aí, nem passando por aí. Deus disse que ele está num lugar. E aí eu trouxe para a igreja, para o grupo de louvor naquele dia, que se o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus, que ele habita em nós, quando eu maltrato uma pessoa, eu estou maltratando quem? Pode falar, quem? Nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto, quanto você já maltratou hoje? Está vendo? É por isso que Jesus mandou abençoar e não amaldiçoar. Por isso que Jesus falou, quando te bater desse lado da cara, não enfrenta a pessoa não, dá o outro lado, porque aquela outra pessoa que bateu na tua cara, ela é santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia é tão rígida com o meu tratamento com o outro. Por isso que a Bíblia é tão rígida com o seu tratamento comigo, com o outro. Porque o outro não é qualquer pessoa, o outro é o templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas aquele bêbado, aquele drogado, ele é o templo, o santuário do Espírito Santo de Deus. Só que a gente não está nem aí. Aí eu disse para o pessoal do louvor, vocês detonam o Espírito Santo de Deus o dia inteiro na vida dos outros, e depois vem para cá e vamos louvar, vamos adorar. Não tem louvor, não tem adoração. Você arrebentou o Espírito Santo de Deus, depois você vai chegar aqui perto dele, Espírito, eu te amo, eu te adoro. Ele deve olhar para você e falou, para de hipocrisia. Você ofendeu hoje o dia inteiro fulano, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Você maltratou o dia inteiro fulano, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Está vendo, querido? Então a gente precisa estudar muito a Bíblia, conhecer a Bíblia, para a gente poder compreender que Deus tem o melhor para nós. E quando eu te disse que não há motivo para a gente, querido, estar triste agora, é porque não há, se você conhece Deus. Amém? Amém? E nem daqui a pouco, e nem mais daqui a pouco, mas daqui a pouco, mas daqui a pouco. Não tem necessidade de você andar triste se você conhece Deus. Então vamos conhecer Deus através da Bíblia, através da palavra, para a gente entender. Então aqui nós estamos vendo Deus chamando para a prática da santidade, mas agora pondo regras específicas quanto às coisas sagradas, e depois ele vai dizer para nós, esse texto do versículo 1 ao 9, que as porções dos sacrifícios que eram de direito dos sacerdotes, era direito, os sacerdotes deviam comer das coisas sacrificadas, das coisas sagradas. Aquela parte, irmãos, na verdade passava a ser vedadas a eles, se eles estivessem imundos. Ou seja, todo sacerdote, todo levita podia comer das coisas sacrificadas a Deus. Mas a condição para o sacerdote comer das coisas sagradas era se ele não estivesse imundo. Tem um momento na igreja, nos dias de hoje, que também o imundo não pode comer. Que dia? Hein? Como é que é, Carol? A Carol falou que é a 6, será que está certo? É. Só que ninguém está nem aí. E depois me pergunta por que as pessoas andam com a vida ruim, toda bagunçada, uma tristeza, uma amargura, tudo dá errado, e a vida não tem nada de gozo nem de felicidade. Estou te pondo. Por isso que a gente tem que trazer as implicações da Bíblia para hoje. Veja bem, querido, o sacerdote podia comer de todo o pão que era consagrado, mas se ele tivesse imundo, ele não podia comer. E aí? Eu perguntei, hoje tem uma comida também, que todo mundo pode comer, mas se não tiver, mas se tiver imundo não pode? A irmã disse a ceia, correto. E quantos de nós, irmãos, leva a sério o pãozinho e o suquinho que a gente ministra uma vez ao mês, e domingo passado nós ministramos ele.
Quantas pessoas, queridos, não estão em condições, estão imundas por causa do seu pecado, do seu dia, da sua semana, mas ela chega e pega um pedacinho do pão e manda ver. Ah, todo mundo tem que ver que eu estou bem, né? Todo mundo tem que ver que eu estou bem. Não, você tem que estar bem, tem que trabalhar, isso é dia a dia. A conclusão que a gente chega é que ser separado, ser santo, é todos os dias. E roubar, matar e adulterar é tanto pecado quanto contar aquela mentira que alguém liga, não estou para ninguém. A gente precisa buscar a Deus chegar a esse ponto na nossa vida. A gente precisa chegar a esse ponto de que Deus nos cobra santidade, e sem santidade vai acontecer um negócio triste. Quem lembra? Sem a santidade. Como é que é mesmo? Fala bem alto que eu quero aprender. Sem a santidade, o quê? Pois é, querido. Sem separação, sem santidade, sem observar essa coisa, ninguém verá a Deus. Essa semana foi muito, muito corrida para mim. Então, teve uma manhã, então, que a Nacilda falou, não, Edgar, você está o dia inteiro no dedinho no WhatsApp lá. Era o dia inteiro respondendo perguntas, e depois eu recebi algumas pessoas também para poder tirar a dúvida. E eu vou dizer para você, e uma das coisas que que eu conversei, que foi de muito valor, é sobre o pecado. Existe por aí uma ideia errada, deixa eu deixar para vocês aprenderem, existe uma ideia errada por aí, de que no dia que a pessoa aceita Jesus, Deus perdoa os pecados dela. E que aí, depois que ela aceitou Jesus, Deus perdoou os seus pecados. Se ela cometer alguns pecados, aquilo não vai levá-la para o inferno. Olha a ideia, boa demais essa ideia. Oh, que ideia boa. Depois que eu aceitei Jesus, todos os meus pecados foram lavados, eu estou indo para o céu. Aí se lá na frente acontecer algum pecado, tipo, mentirinha, ou uma mentira maiorzinha, não tem problema também. Uma olhadinha na bunda de uma mulher que passou nua, ou as mulheres, ou uma nadinha na bunda do homem lá, sei lá o que vocês olham. Não tem problema não. O que mais? Deixa eu dizer. Essas coisas, uma musiquinha do mundo, uma novelinha assim. Olha a ideia. Não tem nada. E eles têm teologia para isso. E aí, o que vocês acham? Está vendo, querido, como é que é bom? Como é que a coisa é boa? Essa é a ideia. E aí, o que você me diz? Está vendo, querido? É uma Bíblia que tudo pode, uma teologia que tudo pode, não tem nada a ver. E a maioria das pessoas vivem escravas desse jeito, não tem nada a ver. Um vinhozinho, uma bebidinha, uma dancinha ali aqui. Uma dancinha só eu e a minha esposa, tem nada a ver. Um vinhozinho só eu e ela, não tem nada a ver. Estão criando isso por aí. Então eu estava conversando com a pessoa e nós lemos Bíblia. Foi um pastor que pregou isso. Por isso que eu tenho medo de vocês. Eu tenho muito dó e pena de vocês que ficam na internet, no YouTube, pegando pregações. Eu tenho muita pena de vocês que vão para o YouTube pegar pregação. Vocês pegam cada coisa e isso confunde. Isso deixa a pessoa confusa. Porque, olha, uma teologia dessa eu quero para mim, eu não quero. Essa que você aceita Jesus, Jesus te limpa dos seus pecados. E depois você comete alguns pecados e não tem inferno para você. Você morrer naquela hora, olha a teologia. Se você morrer naquela hora, Deus não vai considerar aquele pecadinho que você cometeu na hora, não. Olha que teologia boa. Então que eu posso dar umas olhadinhas e posso fazer umas coisinhas mais que não tem nada a ver. É aí que a maioria de nós está crendo que não tem nada a ver. E eu quero te perguntar, o que você acha? É assim que funciona? A graça e a misericórdia de Deus é assim? Está vendo? Não se iluda. Não se iluda. O céu é para cabra macho e para cabra marcha, que deu o seu pescoço para ser separado. Quando Jesus foi falar isso, ele não falou, pode dar uma olhadinha não tem problema não, agora que vocês me receberam, agora que vocês me aceitaram, pode dar uma olhadinha para a mulher que não tem problema não. E Jesus falou isso para os discípulos, não falaram? Falou? O que ele falou mesmo, que esse negócio de uma olhadinha? Quem lembra? Teologia bíblica.
O que ele falou, amigo? O pastor que falou no YouTube lá, que todo mundo gostou, estava certo, não estava? Aí Jesus foi, confirmou e falou: ó, isso mesmo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha para a mulher, não tem problema nenhum. O que ele falou? Quem lembra? Sim, a irmã falou uma coisa aqui. Qual outra coisa? Quem é? Sim, quem mais? Quem sabe mais ainda? Aí, chegou lá. Jesus, irmão, foi muito claro, não tem esse negócio de olhadinha. Ele diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já levou aquela mulher para a cama e adulterou com ela. Querido, como diz a minha sogra, o buraco é mais embaixo. É a expressão que ela usa. Você não entendeu ainda? Cuidado com as pregações do YouTube, que tem muito pregador juntando multidões diante de si, para oferecer um evangelho fraco que não vai te levar para o céu. Então essa teologia de que não tem nada a ver, que eu posso dar uma pecadinha ali, que se eu estiver dirigindo e dar um pecadinho e um carro bate no meu carro e eu morro ali, não, naquele pecadinho Deus não vai considerar, Ele vai considerar lá atrás que eu aceitei. Ô gente, pelo amor de Jesus, me ajuda. É um pregador contra a Bíblia, é a sua cabeça contra a Bíblia, é o seu desejo contra a Bíblia. Qual homem não quer pecar, não quer adulterar? Qual mulher não quer pecar? Qual ser humano não quer? Isso é inerente do ser humano. A gente só muda essa vontade quando de fato Cristo habita em nós. E é muito difícil Cristo habitar em nós. Se a gente não abrir o coração de fato, falei, eu quero o Senhor, eu não te largo por nada. Se a gente não foi igual o Jacó, lá no Val do Jaboque, meu irmão, que lutou com Deus e sustentou na sua luta, e quando o Senhor virou para ele, me deixa ir, porque já está nascendo o dia. Se você não for um camarada que lutar de fato, eu não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não ir, não vai conseguir batatinha nenhuma. Sabe qual a maior mentira do capeta para os últimos dias? É enfiar na cabeça da gente que uma campanha de 7 dias resolve nossas questões. Não resolvem. A maior última mentira do diabo é dizer que é só você ir na igreja que está bom. O diabo está roubando tua salvação. Ir na igreja, querido, é o mínimo que você deve fazer. É o que Deus está nos ensinando na Bíblia. Só que ninguém gosta de ouvir isso. E às vezes, querido, o diabo puxa o tapete meu e seu. Sabe por quê? Porque nós estamos indo na caminhada. Estamos subindo a escada que vai levar para o céu. Estamos lá. É que a gente está chegando na beirada lá da bênção. O diabo cá de baixo vai... puxa o tapete, você despenca. Aí tem que começar tudo outra vez. Querido, a gente precisa entender que o que nós acabamos de ver aqui é Deus dizendo para os sacerdotes: olha, vem cá, vocês têm direito de comer na minha mesa, mas se vocês estiverem em pecado, não coma das coisas que estão na minha mesa. A ceia é uma delas. E eu queria que você observasse a sua vida. Como é que você está comendo o pão da ceia? Prepara, você tem um mês para chegar no final do mês, está santo, puro diante de Deus para comer o pãozinho. E se você chegar aqui no mês que vem e falar que não vai comer porque tem pecado, vou te dar um couro. Porque você tem um mês para tomar vergonha na cara. E eu também tenho um mês para tomar vergonha na cara. Amém, igreja? É ou não é? Esse trem de chegar no dia da ceia, não vou tomar porque eu estou em pecado. Você tem que tomar vergonha na cara. Porque Deus te chamou para a santificação. Ele te chamou, foi para o céu. Não é para ficar aí provando esses pecadinhos do inferno pequenininho, não. Esse pecadinho mais bobo, o camarada caindo nele, na mentira, no engano. Então, querido, é isso que Deus está mostrando para nós. Só que eu tenho que trazer ele dessa forma e aplicar na sua vida, para você entender o que está dizendo isso. Senão você vai sair daqui e o que você aprendeu? Não entendi nada. Não, querido, Deus dizendo aqui, olha, você tem acesso à mesa de Deus para comer. Mas vigie, você não pode comer se você não tiver santo. Deus não aceita. Então aquele negócio que Deus aceita qualquer um de qualquer jeito, torna-se para nós o que mesmo? Vou repetir. Aquela história que Deus aceita qualquer um de qualquer jeito, torna-se o que para nós? Nada a ver. Você vem como está, mas depois você tem que mudar. Você vem todo podre e Deus te abraça. Mas na segunda vez que você vier agora para comer, já não vem sujo porque você não chega. Está vendo como é que é? Você vem para aceitar Jesus todo podre. Oh, glória a Deus, podre fedendo, vai embora. Na segunda vez que você voltar, meu irmão, para a casa de Deus, você já tem que estar limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Caráter mudado,
transformado. É o que a Bíblia ensina, não tem outro meio. Então você não pode continuar mau caráter, você tem que mudar. Deus tem que mudar o teu caráter. A caráter quer dizer o mais profundo, é a maneira de pensar. Eu preciso pensar agora em linha com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Teu pensamento tem que ser em linha com a palavra de Deus, para que você possa viver de acordo com a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Eu sei. Você tem que ser assim. A palavra diz isso, porque eu sei que é assim. Então, querido, às vezes eu vejo crente imoral dentro da igreja. Eu vejo crente que vê um relacionamento de homossexual na TV, ainda tem coragem de dizer que não, mas sabe, acho que não tem nada a ver, eles vivem tão bem, não, elas têm mais carinho com a outra do que marido e mulher. O quê? Que linha com a Bíblia essa pessoa maldita tem? Eu vejo muita gente dizendo isso. Por isso, querido, a igreja, as pessoas têm vivido tristes, abatidas. Elas têm se alimentado dessas coisas e não se alimentado da palavra. Deus exige de cada crente separação das coisas do mundo, das ideias do mundo. Tua ideia não pode ser as que o mundo dita, tem que ser as que a Bíblia dita. Porque Jesus ensinou que aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo. O que eu quero, eu não vou fazer, eu vou negar a mim mesmo. Eu quero ficar dormindo hoje. Não, hoje eu vou para a igreja. Eu quero dormir hoje. Não, hoje eu vou estudar a Bíblia. Eu quero dormir hoje. Não, hoje eu vou orar. Eu quero. Não, o meu dia é de Deus, é do Senhor. Ontem, querido, eu vi uma coisa que me fez pensar. Eu pensei assim: se os cruzeirenses honrassem a Deus como eles honram o time deles, o céu ia encher de pessoas. Saí no carro, não lembro o que eu fui fazer. Aí eu fui lá em Fabriciano. Quando eu passei, eu vi 6 ônibus, não sei onde, meu Deus do céu, eu esqueci agora, na rota. E depois, lá em Fabriciano, um punhado. E quando eu vi o que eu vi de ônibus indo para Belo Horizonte, eu acho que essa estrada deve ter ficado um desespero depois do jogo, essa 381. Tomara que não tenha tido nenhum acidente para piorar mais. Aí Deus virou e falou comigo assim: se esse povo me honrasse como eles honram um time de futebol, o Brasil seria outro. E eu sei, é verdade, seria outro. Deus me falou isso. E você sabe quantas casas pararam ontem para ver o futebol, mas não param para escutar uma pregação. Nossas pregações vão para o YouTube de quinta e de domingo. Você vai lá, tem 10 visualizações, tem 15, tem 5, tem 2, tem 1. Mas crente não gosta de pregação. Tem outras pregações ótimas também. Vai lá ver. Se esse povo que se chama pelo meu nome tomasse vergonha na cara e honrasse o seu Deus, nosso Brasil seria diferente. Teríamos saúde pública, teríamos empregos, teríamos segurança, teríamos educação. Ontem eu vi, Deus falou comigo, eu falei: Deus, que coisa, que coisa. O que a gente precisa fazer para encher a igreja? Está vendo? Talvez colocar um telão. Talvez colocar um telão e colocar um time lá que eles gostam. Toma uma burdoada e dá essa burdoada em todos que você conhece. Precisamos tomar vergonha na cara, porque estamos longe de Deus. Qualquer dor tira a gente da igreja. Qualquer discussão tira a gente da igreja. Qualquer coisinha, não tem 1 hora, 1 hora e meia. Mas por maldito futebol, e a gente tira até selfie alegre, rindo, e eu chego aqui, alegre, meu irmão, porque essa semana pode ser a última. Mas lá na beirada do time, gente, eu vi uma coisa que eu quis filmar, é a coisa mais ridícula. Se eu te ver um dia, eu vou gozar essa cara pro resto da vida. Vou até fazer igual eles fazem, depois eu vou tirar o cúmulo da burrice da palhaçada. Para cantar um louvor na igreja, assim, ó.
Se os irmãos pedirem, vamos bater palma, irmão. Tem igreja que pede. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Senhor, ontem eu tive uma experiência de doer. Ainda voltou aqui com vontade de chorar, querido. Eu estou com vontade de chorar pela igreja. Meu desejo é de chorar, porque deveria usar 10% o dízimo da energia deles dentro da casa de Deus. Sexta-feira, a liderança está suando, desde que começou isso há muitos anos atrás, para trazer um grupinho aqui, e é uma dificuldade. Sábado, é uma loucura juntar um grupinho aqui, e nem me fala dos outros dias, sábado, domingo, quarta e quinta, mas basta um time de futebol, para que o povo pague caro. Eu não sei quanto custou uma passagem para ir lá, eu não sei quanto, será quanto custou para ir lá e voltar, hein, de especial? Hein? Será que? Mas chega isso tudo não? Será que chega? Eu não estou querendo machucar, ofender ninguém não, irmão. Eu estou descendo o pau naquilo que Deus mandou eu descer. Se não gostar de mim, estou à disposição de vocês. Pastor, nós queremos outro pastor, porque você está muito bravo, e eu vou embora tranquilo. Tá? Não estou querendo ofender ninguém não. Como é que é, irmão? Mais ou menos 200? E para conseguir 100 para ir num congresso, num retiro que a gente faz, é uma luta. Minha vontade é de chorar aqui na frente de vocês. Estou segurando para não chorar, de vergonha. Porque para conseguir, às vezes, R$30, para conseguir R$50, R$100 para um retiro, para um congresso, não tenho. Querido, nós precisamos mudar. Nosso caráter tem que ser mudado. Por que nós nos alegramos com o futebol, mas não nos alegramos na casa do Deus Todo-Poderoso? Por que a gente não consegue dar um amém depois de uma oração, mas lá a gente transfigura, a alegria está lá posta. O que podemos esperar de Deus, se nós tratamos Deus com tanto desprezo? Precisa mudar, cara. Eu quero ver essa igreja alegre, alegre na presença de Deus, muito mais do que ficar alegre diante de um jogo de futebol. Então vocês estão entendendo que eu quero que você desperta os teus olhos. A volta de Jesus está próxima, ele vai bater a porta a qualquer hora, e muita gente está sendo enganada, porque está muito claro o que Deus quer, mas ainda não atentou para isto. O mesmo Deus de ontem, ele está presente hoje e sempre será, mas a mesma graça não vai durar muito tempo, e tem muito crente frio que já não ora, já não lê a Bíblia, já não tem comunhão com Deus, já não medita na palavra, já não canta, não ouve louvores, porque já está selado para o inferno. E este é o último tempo que a igreja precisa despertar e levantar. Você pode olhar para a tua vida, como é que você era anos atrás, como é que você é hoje, o quanto que você orava, o quanto que você ora hoje. Você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Como é que está a tua vida? Você está muito preocupado com a igreja, com a alma, e vigie como é que está a tua alma. Será que você leva uma vida santa e separada, ou vive só de aparência? Todo mundo está olhando para você, não, aquele ali é crente, aquele é da igreja. Será? Aparência não vai te levar para o céu. Veja bem, querido, é isso que esse texto está ensinando para nós. O camarada tinha direito de comer, mas ele tinha que estar puro, estar santo. Você tem direito de comer da mesa de Deus, mas você tem que estar puro e estar santo. Não coma, mas santifique-se. O que eu estou te colocando para você é o seguinte: eu quero te ver santo e puro, eu quero te ver tendo acesso à presença de Deus. Amém, igreja? Não é para você sair daqui e falar, eu não posso mais comer a ceia, eu não posso. Você não pode, não. Ou vou repetir a palavra pesada. Toma vergonha na tua cara. Deus está te dizendo, muda a tua vida, porque é assim. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E o desejo meu é que você larga futebol, larga política. Isso é pecado. Vocês estão pecando por desejar e amar ardentemente essas coisas. E você precisa ser separado. A palavra santidade é ser separado. Ou você presta atenção. Antigamente, querido, as pessoas se desviavam dos caminhos do Senhor por coisas muito parecidas. Hoje só mudou, como eu disse, só mudou o santo, o milagre continua. A mesma coisa. Você tem que prestar atenção na atualidade, o que está te tirando da presença de Deus. É por isso que os casamentos vão maus, as famílias vão más, é por isso que tudo vai mal, porque o Deus desse século já tomou conta, já não é mais o Deus Todo-Poderoso.
O trono de Deus já não habita nos corações. O que habita são essas coisas. É futebol, o que alegra é futebol, é a política. Está entrando dentro de política, começa aquela história toda só nesse momento. Então, queridos, vamos prestar atenção. Nesta separação, Deus traz ensinos para nós, e ensinos muito grandes para os dias de hoje. E nós precisamos prestar atenção nos ensinos que Deus traz para nós. Quem puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6:12 e leia para nós. Se eu achar primeiro, eu leio primeiro. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Depois, nesse mesmo texto em que Deus está falando para o sacerdote, ó, cuidado, você pode comer das coisas sagradas, mas quando você estiver em pecado, estiver imundo, não coma. Esse mesmo texto vai trazer uma lista de objetos que ele vai chamar, e atitudes, é claro, que ele vai chamar de imundas, mostrando, irmãos, que Deus é muito claro naquilo que ele põe como condição sine qua non para os homens, ao passo que as condições circunstanciais não acompanham essa mesma linha. Ou seja, aquilo que é regra, Deus é claro, e ele começa a te dizer o que pode e o que não pode. É muito claro esse posicionamento de Deus. Agora, a grande verdade é que às vezes nós perdemos muito tempo com coisas fúteis e nós desprezamos aquelas que são verdadeiramente importantes com relação à nossa fé. Irmão e irmão, a tua fé precisa estar estabelecida na Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Amém, igreja? A tua fé tem que estar na Bíblia. Tua fé não pode estar no homem, não pode estar em outra pessoa, senão em Deus. Tua esperança tem que estar em Deus. Só que às vezes nós perdemos tempo com coisas fúteis e vamos deixando essas coisas tomar conta de nós. Nós começamos a caminhar em função do que a gente sabe, conhece pelo intelecto, e a nossa fé vai só ficando raquítica. A fé é uma parte em nós, os crentes, que precisa ser exercitada tanto quanto o seu corpo físico. Se você não fizer exercício, seu corpo vai ficar, esqueci como é que é a palavra, definhar, mas tem outra palavra ainda que me fugiu agora. Mas se a sua fé funciona da mesma maneira, se você não exercitar a sua fé, irmão, ela vai definhar, você não vai servir para mais nada nesse mundo, a não ser para obedecer às regras intelectuais, às regras dos homens. Você precisa aprender a crescer na fé. Igreja, cresça na fé. Cresça na fé. Prove de Deus, experimente de Deus, faça compromissos com Deus, prove Deus. A própria palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa começar a provar a Deus. Oh Deus, você é bom mesmo? Então eu quero ver isso, me mostra. Você precisa começar a desenvolver sua fé. Tem muita fé pequenininha, desse tamanhozinho. A fé não está no tanto de dinheiro que você ganha. A fé não quer dizer o quanto de dinheiro você tem no banco. A fé quer dizer o quanto que aquele pouco de dinheiro faz na sua vida. Essa é a diferença. Tem gente que ganha muito e vive uma vida miserável. Tem gente que ganha pouquinho e vive uma vida abundante. Porque a fé é que deve entrar em ação na tua vida em todos os aspectos. Onde está a tua fé? Essa é a questão. Perdemos muito tempo, querido, com as coisas fúteis e nós desprezamos as que são verdadeiramente importantes para a fé. Você tem que começar a exercer a tua fé. Está doente na tua casa, exerce a tua fé. Está desempregado, exerce a tua fé. Está trabalhando, exerce a tua fé. Está com problema no trabalho, para de murrinhar e exerça a tua fé. A classe sua lá no trabalho tá com problema, para de querer fazer greve, exerça a tua fé. É um tal de greve, é um tal de ir para Brasília, é um tal de colocar fogo na BR, em madeira e pneu. Exerça a fé. Está vendo? A gente perde tempo com coisas suas, discutindo situações e nada de fé. Se alguém pedir para você provar a sua fé, você não consegue. Prova a tua fé para mim, mostra que você tem fé. Você não consegue, mas argumenta, a gente consegue. A gente bate todos os papos. E querer a fé, a gente precisa exercitar a fé. Na questão por exemplo, de trabalho, já testemunhei isso na igreja há muitos anos. A empresa onde eu trabalhava, ela ia fechar as portas. Na sexta-feira, seria o dia em que eles iam começar a diminuir os horários,
porque a crise estava muito grande, na época da Guerra do Golfo, 1900 não sei quanto, lá 91, 92, não lembro. Aí a empresa ia ter que fechar, ia diminuir os horários, até diminuir os funcionários, fechar. Eu e meu colega fomos para a igreja orar. A gente já orava, na verdade, né? Juventude, amém, juventude? Cadê vocês? Cadê a juventude? Amém? Se a gente marcar uma intercessão, domingo, 6 horas da manhã, vocês vêm? Lá a gente tinha 6 horas da manhã, lembra, Nasceu? 6 horas da manhã uma intercessão. E quer saber de uma coisa? Sabe que hora que era a escola dominical lá? Vamos lá, vou lembrar você. A gente tinha uma intercessão 6 horas da manhã, os jovens, juventude, lá. E sabe que hora que era a escola dominical lá? Vai, me ajuda aí, que horas? Lá não tinha escola dominical. A gente ia buscar a Deus 6 da manhã. E sabe, querido, tinha dia que estava nessa altura de gelo na rua, mas a gente ia. Ah, querido, eu fiquei com vergonha quando eu vi os cruzeirenses. Levantava, falei, Senhor, fiquei com vergonha. A gente tinha uma intercessão na igreja, 6 da manhã, a juventude fazia, no domingo. E não tinha nem escola dominical, lá não existia. O culto era de noite, 6, se eu não estiver enganado. Fui na intercessão, na hora de orar. Falei, irmãos, ajuda a orar, porque a nossa empresa vai fechar. Vende joia, e aí com essa crise mundial aí não vai ter joia, não vai ter nada. Vamos, ajuda a orar. E fomos orar. E o chefe chegou na segunda e falou, olha gente, eu vou para a França, eu vou para um congresso, não, como é que chama, gente? Hein? Não é isso não, um negócio de exposição. Eu vou para a exposição de joia na França. E aí, eu lembro direito, é um judeu incrédulo, ele falou assim, eu vou para a exposição na França. Na época não existia celular, nem internet, nem nada. O negócio era fax. Ele levou para a França, e vocês aí, religiosos, aí virou para mim, para os meus colegas lá que eram crentes, vocês ora para os deuses. O judeu vagabundo, nem Deus ele cria. Ele falou, ora para os deuses ajudar, porque senão nós vamos fechar mesmo, tá? De lá eu já mando avisar para a supervisora começar a diminuir o horário de vocês na sexta, depois eu vou ficando, e falou, vocês brasileiros vão ser os últimos a sair, porque vocês trabalham com pedra, agora os de ouro vão indo embora, até fechar. Fomos para oração, 6 da manhã, e falamos, Deus, é o meu trabalho, é meu sustento, ajuda, nós precisamos, não ora para o pecado desse judeu, não, Senhor, não, a minha oração foi essa, tem misericórdia de nós que trabalhamos ali, e oramos. E ele foi naquela semana, nós oramos no domingo, de manhã, e ele foi. Quando deu sexta-feira, eu lembro direitinho, naquela tensão, e agora vai diminuir o horário, ele manda um fax de lá para a supervisora chega toda rindo, abriu a porta rindo, gente, minuto de silêncio, dá 6 aí, Tony mandou avisar, que nós vamos ter que fechar mais gente, de tanta joia que ele vendeu, e nós não vamos dar conta com essa equipe. Na hora, vibrei de alegria, ao invés de resmungar, e de arrumar outro emprego, e de ficar pensando que eu estava na rua, e de pensar que eu ia ter que vir embora para o Brasil, e de pensar, eu fui para a oração 6 horas da manhã. Qual a última vez que você teve coragem de vir na oração? Mas você tem tempo para tudo. E como tem? Aliás, você tem tanto tempo que quando você não vem, você desculpa e fala que estava ocupado. Com o quê? 6 horas da manhã, gelo dessa altura, estava lá um bando de jovem clamando e pedindo a Deus e pedindo ajuda. Juventude, eu estou falando para a juventude porque a minha idade era juventude, mas os velhos, os marmanjas, as marmanjas, estou doido querendo voltar a oração de 7 às 8 aqui, mas eu preciso de gente para vir, porque eu não posso ficar sozinho aqui de 7 às 8, é até perigoso. Tinha uma oração 6 horas da manhã que fechou porque ninguém vinha no sábado. Que onde está a tua fé? A gente perde tempo com coisas fúteis. E nós desprezamos aquelas que são verdadeiramente úteis. Querido, como eu sonho com a igreja vendo essas coisas e colocando em prática. Que a nossa esperança tem que estar em Deus. Nosso refúgio tem que estar em Deus. Mas não é só de teoria. A gente fala muito que a nossa esperança está em Deus. Mas a gente não age como que se a nossa esperança estivesse em Deus. Nós vamos começar 40 dias de jejum na igreja.
E como eu queria que a igreja inteira entrasse e participasse. Como eu queria que a igreja inteira entrasse e participasse. Mas a maioria não entendeu que você não recebe nada de Deus, querido, se você não se esgoelar, não sacrificar, não descer o pau. Nada. Eu disse um dia na igreja e repito: a única coisa que você vai receber puramente pela fé chama-se salvação. O resto é você dá e Deus te dá. Vou repetir para quebrar toda a ideia diabólica de que não, as coisas são assim. A única coisa que você vai receber pela fé puramente é a salvação. O resto tudo você só vai receber se você der. Você dá dízimo da oferta, Deus te dá prosperidade. Se você não dá, você vai perder tudo, porque Ele vai reter. Tudo, pode olhar na Bíblia. Mas, Deuteronômio 28 vai dizer que você só vai receber aquelas bênçãos se você fizer algo. Se você não fizer, você não recebe. Deus cruza o braço e vê você se ferrando, mas Ele não faz nada. Lê Deuteronômio 28 e entenda. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumpriu todos os mandamentos. Cumprir é o quê? Me ajuda. Cumprir os mandamentos é o quê? Praticar. É base da troca. Isso eu não vou tirar dali, porque os teólogos inventaram uma mentira para te roubar. Deus só trabalha na base da troca. Você dá, Ele te dá. Troca a palavra. Nem vou tirar dali para rebater essa ideia diabólica que criou uns crentes que não entenderam isso, não faz nada e fica esperando Deus fazer. Não. Quem entendeu aí diz amém. Base da troca. Você faz, Deus te dá. Você ouve os mandamentos, Deuteronômio 28, e aí pratica, Ele cumpre, pode cruzar os braços. Cumpriu? Está lá, Deus falou. Lê direitinho. Base da troca. A palavra é essa, e agora eu não vou tirar mais da internet, que eu estou levantando contra toda essa ideia diabólica. Se você não desgramar vir para a igreja, não desgramar orar, não desgramar buscar a Deus, não desgramar querer mudar de vida, pode pôr um ponto final na tua caminhada. Você está todo danado na vida, só vai piorar a tua vida. Deus exige prática. Amém, igreja? Amém, igreja? É prática. Começa a fazer. O que eu tenho, o que nós temos, foi porque eu decidi um dia: eu vou viver para Deus, eu vou praticar, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou correr atrás. Vocês já viram alguém me humilhando? Pois é, eu deixo me humilhar, porque Deus falou: deixa, não humilha ninguém não, porque eu dou em troca. Se você aceitar a humilhação, eu dou em troca. É por isso que eu aceito a humilhação. Pode humilhar esse pobre coitado, eu não vou levantar nunca contra você, porque Deus falou comigo: pratica. Se você praticar, eu te dou lá na frente. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia, irmão. E você não aceita humilhação nenhuma, por isso você está sofrendo. Eu decidi aos 18 anos: eu vou caminhar esse caminho, Jesus, aqui, ó, que o Senhor falou. Eu quero Ele para mim. Pode deixar descer o pau, eu quero ser igualzinho. Querido, você vai colher fora disso, você vai se danar a vida inteira e vai ver que não funciona. Prática, tá bom? Santificação. Precisamos acordar para isso. É o que Deus cobra, é o que Deus exige. Ele quer te abençoar, mas não tem outro caminho. Estou trazendo para você a regra para você ser abençoado. Você precisa depois ir para a Bíblia e conferir, tá? Depois Deus vai dar regras também com relação ao estranho e a família e a filha do sacerdote casada com o estranho, dizendo que também eles eram proibidos de comer das coisas santas, mas o escravo comprado e a filha viúva e sem filhos ou divorciada poderia comer. Caso alguém comesse por engano, deveria restituir ao sacerdote, acrescentando 20% daquilo que ele comeu. É o que diz o versículo 10 ao 6. Eu coloquei para você ali o estranho. Tem algumas traduções que traz ali o estrangeiro, versículo 11. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, nem o hóspede. Só que a palavra lá na Bíblia original não é estrangeiro, é o estranho, é o de fora da casa do sacerdote. Ou seja, quem não era da linhagem sacerdotal, era de fora. Se por acaso a filha dele se casasse com um estranho ou com também uma pessoa fora da família, ela não poderia comer. Só se depois ela ficasse viúva, e se ela não tivesse filho, ou fosse divorciada, o marido separasse dela, aí ela podia então comer das coisas sagradas. É assim que a Bíblia está dizendo, tá? E em seguida, irmãos, Deus vai ordenar sobre os animais oferecidos em sacrifício, do versículo 17 ao 25.
E ali você vai se dar conta que somente o melhor deveria ser oferecido a Deus. E é por este motivo que a oferta da viúva pobre, lá em Marcos 12, 41, 44, foi tão bem aceita. O melhor. Presta atenção. Esse texto vai trazer para nós um outro ensinamento. Deus só aceita o melhor. Meu Deus, vamos parar um pouquinho aqui agora. Deus só aceita o melhor. Se você não der o melhor, querido, por favor, não dê nada. Deus não aceita. Se você não puder dar o melhor do teu tempo, não dê nada, porque Ele não vai aceitar. Se você não puder dar o melhor da sua saúde, não dê nada, Ele não vai aceitar. Você está entendendo? Amém, igreja? Se durante o dia inteiro você tem tempo para tudo, mas não tem um tempo para Deus, esquece. Você não tem comunhão com Deus. Igreja, você precisa todos os dias ter um tempinho para o Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você encarasse como se Deus estivesse aqui te falando e não eu. Todo dia você precisa ter um tempinho para Ele. Você não pode continuar vivendo do jeito que você está. Você tem que ter um tempinho para Ele. Ele exige esse tempo de você. Você precisa puxar a cadeira, presta atenção. Você precisa todos os dias puxar a cadeira e chamar o Senhor para sentar do teu lado, na tua frente, não importa. Ou então Deus não existe para você, Ele é uma história, uma lenda. Se Deus existe para você, você precisa puxar a cadeira todo dia, senta aqui, Deus. Mas você tem tempo para a faculdade, para a escola, para o trabalho, para a novela, para o filme, para o Facebook, para o WhatsApp, e onde tal, nenhum. Você precisa ter um tempo para Deus, porque Ele só aceita se você oferecer a Ele o melhor. Se acorda de manhã, já tem coisa para fazer, e faz, e vai fazendo. Se de noite você está cansado, vai dormir, você precisa puxar a cadeira. Ou então Deus é uma lenda para você. Para quantos aqui Deus é uma lenda? Sim, para todos aqueles que não puxam a cadeira e mandam ele sentar, Deus é uma lenda para você. E eu venho te dizer isso da parte de Deus. Ele não é uma lenda, Ele é real. Mas para todos aqueles que continuam vivendo dessa maneira que eu estou dizendo, Ele é uma lenda, Ele é uma história, e você está igualzinho àquelas religiões do mundo aí, que nem tem Deus, na verdade. Tem religião que não crê em Deus. Você está na mesma linha de quem não crê, porque você nunca puxou a cadeira e mandou ele sentar. Ele é para você nada. E você estava sendo enganado até agora. Parou para pensar nisso? Pastor, você está me ofendendo, eu creio em Deus. Que dia então que você conversou com ele? Mas conversar na raça, ó Deus, o Senhor existe, eu sei que o Senhor existe, o Senhor é galardoador de todos aqueles que buscam o Senhor, eu creio que o Senhor existe, porque não precisa de ninguém me dizer, eu creio porque eu já entendo pela palavra. Então, Deus, olha, todos os dias eu quero conversar com o Senhor. Se Ele existe, se Ele é todo poderoso, se Ele te dá o ar, se Ele te dá tudo, e você nunca conversa com Ele, me engana que eu gosto. Você não crê em Deus mesmo, nunca creu. Essa é a grande realidade. Você é religioso. E você fica falando daquela da religião, né? Você desce o pau naquela religião lá, que tem uma imagem que se curva diante dele. Você desce o pau neles ainda. Você está pior. Porque detona eles que se dobra diante de uma imagem, e você não se dobra diante de nada. Esta é a dura realidade da vida de muitos de nós. Estamos vivendo os dias finais. Deus está selecionando o povo que vai subir, que vai morar com Ele. E se Ele te pega numa situação dessa, o que você vai arrumar da vida? Pare e pensa, o que você vai arrumar da vida? Dá para você chegar hoje, puxar a cadeira? Dá? Diz amém se dá. Dá? Eu quero que você chegue de noite, puxa a cadeira e fala, mestre, lembra lá dos discípulos? Mestre, o senhor já caminhou muito durante o dia, entra, repousa um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho,
mestre. Eu creio que o Senhor existe. Senta um pouquinho comigo, vamos conversar. Me diga, Senhor, como estão as coisas? E eu duvido que ele não vai te dizer: ó, meu servo, estou muito triste, porque as pessoas pulam por causa de esporte. As pessoas pulam desejando que fulano ganhe a novela, ganha lá o negócio de comida, como é que chama? Torce para o campeonato de comida. As pessoas estão lá, meu servo, eu estou muito triste, porque eles nem lembram de mim. Puxa a cadeira, chama o Senhor, vamos conversar como é que estão as coisas. Ele vai dizer: ô meu filho, ô minha filha, estou triste, porque eles nem lembram que eu existo. Loucura? Você deve estar pensando: o pastor ficou louco. Você deve estar pensando, não deve? Você deve pensar: o pastor voltou louco de Cuiabá. Não, querido, não estou louco, você sabe que eu não estou. Eu estou te chamando a atenção. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Relacionamento fantasioso? Você já viu falar que as crianças têm um amigo secreto? Tem umas meninas, tem umas crianças que têm? Tem, não tem? Amigo secreto, um amigo fantasma. Você já viu dizer isso? É verdade, tá? Toda criança acaba tendo um amigo imaginário. Olha o que Deus manda te dizer: para a maioria de vós, Deus é um amigo imaginário. Puxa a cadeira, chama ele para sentar hoje de noite. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Do jeito que você faria com qualquer pessoa. Puxa a cadeira, vai entrar para um canto lá. Jesus disse isso de outra forma. Jesus disse: quando fordes orar, entra para o teu aposento, fechando a porta atrás de si, ore em segredo ao vosso Pai, que ouve em secreto e vai vos recompensar secretamente. Eu só peguei isso, o ensinamento de Jesus, e estou trazendo para você. Vai para a tua casa, puxa a cadeira e fala: senta-te, meu mestre. Eu quero falar algumas coisas com o Senhor, e queria ouvir algumas coisas do Senhor. É isso que eu estou te propondo. Parar, sai da fantasia. Você sabe o que Deus acaba de me dizer aqui? Que a maioria dos marmanjos velhos da igreja é igual uma criancinha com relação a ele. Não pela humildade, pela pureza, mas é pela ideia de fantasia. Deus para ti nunca passou de um Deus fantasioso. Esta é a verdade. Essa é a verdade. E você precisa sair do nível da fantasia e entrar para o nível da realidade. É esse o Deus que eu conheci no dia 14 de abril de 1989 e que mudou minha vida e mudou meu caráter. Todo mundo que me conhecia pode dizer se ele mudou ou não mudou. Tiozita, Jonas, não me lembro mais. Quem me conhecia foi porque eu tinha uma experiência com um Deus não fantasia. Foi um Deus verdade, um Deus fiel, um Deus vivo, diante de quem eu devo me chegar de cara no chão, no pó. Mudou todo o meu caráter, todos os meus desejos, nada que eu gostava, eu consigo gostar mais, porque eu tive um encontro com Deus que não é fantasia. Esse Deus é real, Ele existe, está vivo. É Ele que me guarda, que me sustenta, que me livra todo dia, toda hora. Ele que me dá coisas, Ele que me tira coisas. Ele que me desce o porrete, é Ele que me acaricia. É a Ele que eu devo reverência e é com Ele que eu converso todos os dias da minha vida. Não teve um dia sequer que eu consegui ficar um dia sem conversar com esse Deus Todo-Poderoso. Chama isso de loucura, chama o que você quiser. Mas é o que acontece com o amigo desde aquele dia. Parece doideira. Estou andando, estou conversando com ele. Estou parado, estou conversando. Estou no computador, estou conversando. Estou vendo televisão, estou conversando. Parece loucura, 32 anos de loucura. Mas eu quero que você saia do marasmo e conheça um Deus que conversa contigo todos os dias, que fala e te responde. As pessoas falando: mas como é que Deus fala com a gente? Eu falei: como é que Deus fala com a gente? Fala todo dia, toda hora. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de mim. Ele é o Espírito, o outro Consolador que Cristo falou que ia enviar. É que você não tem tempo nem para escutar o que Ele te fala. Jesus nos ajuda. Está vendo, querido? É assim que a coisa funciona. É por isso que a oferta da viúva foi entregue. Foi digna de tanta honra e atenção. Porque Deus só aceita o melhor que nós oferecemos. Deus não aceita nada menos do que todo o nosso ser. Não adianta você dar para Deus menos, como eu disse para você. Ele não aceita nada menos. Quem puder abrir o Salmo 51:17 e ler, mas só que se eu achar primeiro eu vou ler igual da outra vez, porque o tempo aqui corre.
Salmo 51, 17. Quem achar, leia por favor. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está vendo? Alma, ser, coração contrito, quebrantado, é o que Deus aceita. Se você der menos para Deus, fica sabendo que você não será aceito. Bem, e mais à frente, versos 22 e 25, Deus vai mostrar que até mesmo um animal ferido ou com membros desproporcionais, testículos machucados, nem mesmo das mãos dos estrangeiros, eles poderiam ser aceitos e oferecidos ao Senhor. E agora, um fato importante no versículo 27, é que no caso da oferta ser boi, cordeiro ou cabra, eles deveriam ter no mínimo 7 dias de vida. Só depois do 7º dia que aquele animalzinho poderia ser oferecido. Deus não aceitava com menos. Isso tem tudo a ver com a questão do povo de Israel sendo ensinado a ter misericórdia. Vivia 7 dias. Quem se lembra com quantos dias que o menino deveria ser circuncidado? 8º, lembra? Não é? Então o menino tinha que viver 7 dias para depois sofrer um dano, um corte. Então a Bíblia se completa, tem tudo a ver com relação à misericórdia. E também um outro detalhe, que eu não sei se eu pus ali, sim pus, que por fim Deus orienta também a não imolar a mãe e o filhote no mesmo dia. Bem como também Deus orienta a comer toda a oferta que era sacrificada no mesmo dia. Porque Deus estava dizendo ali que os seus mandamentos eram para ser guardados, e os mandamentos de Deus não eram uma brincadeira, mas eles eram para ser seguidos à risca. É isso que você vai encontrar nesse texto. Deus termina o capítulo 22 chamando a atenção e dizendo: guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo isso continuamente. Ele diz para guardar os mandamentos. Por que guardar o mandamento? Ele estava dizendo para o povo de Israel o seguinte: vigia. Os meus mandamentos não são brincadeira, não. É para ser seguido. Se você não seguir, burrai você. Quem já ouviu falar a palavra burrai? Eu já vi demais, hein? Burrai. Se você não cumprir os meus mandamentos, não pensa que é brincadeira, não. Você vai se danar. É o que Deus está dizendo o tempo todo para você. Se você não cumprir o que Deus te manda, vigia. O que Deus te manda não é brincadeira. Ele vai te cortar no couro. E vou te dizer uma coisa: a justiça do Brasil, ela é falha. A justiça do Brasil solta bandido e prende gente boa. A justiça do mundo é falha. Mas não pensa que a lei de Deus é brincadeira, porque está dizendo que não brinca comigo, porque eu te desço o porrete. É isso que está dizendo para nós, quando ele diz para cumprir. Não brinca, querido, não brinca. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Guarda a tua boca para não falar besteira, porque para tudo que você falar, você vai ter que dar conta diante de Deus. Vigia tua língua, vigia tua boca, para de falar. Ora a Deus, fala: Deus, me faz morder na língua, me faz perder um pedaço da língua, mas não me deixa profanar o teu nome nem envergonhar. Tem muito crente precisando de morder na língua, a tua língua tem te condenado. Vigia! As leis de Deus não são brincadeira, é coisa séria. Você lembra aquele texto que fala assim: põe um guarda na minha boca? É a mesma coisa de Deus, me ajuda a morder na língua quando eu vou falar algo que eu não devia. Porque, sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio. Então morde na tua língua. Deus não é brincadeira, as leis de Deus não são brincadeira. Deus está falando: não brinca, porque não é brincadeira, não tem, é sério. Se fizer, eu vou detonar. O homem vive cumprindo o que Deus manda. Quando você descumpre, você está chamando maldição para a tua vida. É esse o ensino de hoje, pesado, duro, do capítulo 22, que eu trago para a tua vida. Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chega a dizer o versículo 29, irmãos, algo tremendo. Leia na tua Bíblia, se você puder, o versículo 29. Diz assim: quando oferecer de sacrifício de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito a vosso favor. Está dizendo o seguinte: olha, quando você for oferecer algo a Deus, nós falamos de separação e santidade.
ofereça de modo que seja aceito ao teu favor. Sabe por quê? Porque determinada forma de vida que você leva, Deus vai aceitar aquilo não ao teu favor, mas contra você. Essa é a verdade que a Bíblia está dizendo. E quanta coisa você tem feito que é contra você? Hein? Tem gente que acha que quando detona um irmão, ele só está detonando o irmão. Não! Você está fazendo algo contra você. Eu oro para uma igreja santa e nós seremos santificados em nome do Senhor. Amém, igreja? Você acha que quando você vai para o Facebook, você vai para o WhatsApp e detona alguém, você está fazendo algo contra você. Deus não está te aceitando, está te rejeitando. E a gente está preocupado com as pessoas que estão suicidando lá fora. Essa semana foi uma onda de suicídio de gente preocupada com quem está suicidando. Preocupa contigo, querido. Você pode estar dando um tiro no ouvido todo dia. Quando você não se santifica, a maneira de pensar, a maneira de falar, quando os teus pensamentos, o teu comportamento, querido, está detonando os outros, você está dando um tiro no ouvido. Isso é suicídio espiritual. Essa palavra de hoje, irmãos, é essa que eu trago. Semana que vem nós vamos seguir esse mesmo assunto e vamos falar e vamos ver sobre a sábado, as festas que o Senhor deixou para o povo de Israel. Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te fortalece. Amém?